Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu estou aqui com uma convidada super especial, a Júlia Jolie. Vocês conhecem ela, né? Eu não preciso de apresentá-la para vocês. A Júlia que também é da minha área, né? Então a gente tá aqui. Então hoje vai ser um vídeo meio corporativista, tá? Porque eu estou trazendo aqui o pessoal, assim, a gente tá no mesmo clubinho. Quem sabe também vou gravando vídeos com outros biólogos por aí, certo? Já tem com o Calazans, né? Vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo com ele, tá? Agora tá com a Júlia aqui, que legal, né? Então, e caso vocês não tenham visto o vídeo no canal da Júlia, agora a gente vai falar sobre que a gente está com essa temática de falar sobre reciclagem, certo? A gente está falando sobre a consciência ambiental e coisas assim que são bem importantes sobre o nosso consumo de lixo, que é bastante irresponsável. Aqui eu vou abordar 5 mitos sobre a reciclagem, tá? Como não poderia deixar de ser, né? E vou desmistificá-los, vou mostrar que eles não passam de bobagem, ou talvez meias verdades. Tá? No meu canal a gente falou sobre 5 fatos sobre reciclagem, então ficou Exato. Fatos e mitos. Oh, que bonito, fatos e mitos. Parece nome de canal de curiosidade, né? Não quero falar nada, não! Mas enfim, essas não sei coisas. De nada. Enfim. Então, o primeiro mito que eu queria abordar sobre a reciclagem é um que eu já escuto desde a época da minha faculdade. Eu não vou falar quantos anos faz isso para não parecer muito velho, porque senão eu vou ficar deprimido. Que é que a reciclagem acaba gastando mais energia do que economiza. Discurso, né, desse mito você gasta energia para desmontar uma latinha de metal e fazer outra latinha limpa, você gasta para derreter o plástico para fazer novo plástico, você gasta com o caminhão de coleta que vai lá passar na tua casa e vai jogar gás carbônico na atmosfera, que vai gastar pneu, que vai, enfim, poluir mais ainda, então a gente vai gastar o combustível. Então, tudo isso daí somado daria mais gasto do que você simplesmente enterrar o lixo no lixão. E muita gente diz que seria mais caro reciclar do que jogar no lixo, assim, mais caro. Isso não faz sentido, é um mito. Exato, porque isso é uma coisa muito simples, né? É óbvio, se você pegar a simples produção de uma garrafinha PET e a reciclagem, você vai chegar e falar assim, nossa, puxa, deve estar parecido, deve estar equivalente. Mas as pessoas já estão desconsiderando toda a etapa que tem para você produzir o plástico que fez aquela garrafa PET, que é basicamente mineração de petróleo, né? Então, você já tem aí um gasto de energia gigantesco e um gasto de matéria-prima e, enfim, uma poluição enorme. E o risco de despejamento de óleo no mar, etc., que acontece com mais frequência do que a gente imagina ou gostaria. Exato, com bastante frequência. Outro exemplo, latinha de alumínio. O pessoal fala, para você fazer latinha de refrigerante, para você reciclar, você gasta mais, não sei o quê. Mas você se esquece de todo o processo de mineração da bauxita, que você tem que ir lá, você extrai aquela quantidade enorme de minério, depois tem que separar a bauxita, a rocha do minério, depois refinar. Então tudo isso daí vai gasto de energia, de muita água, né? E toda a detonação do meio ambiente que tem a própria atividade minerária, que é inerente, né? Visto aquele meu vídeo sobre Mariana, que eu explico boa parte sobre isso. Eu também tenho um vídeo sobre Mariana, porque... Que você foi até lá na foz da... É porque, na verdade, meus pais têm fazenda em frente ao Rio Doce. Mas era lá na última cidade, não foi? Na cidade já quase no mar. Sim, Linhares foi a última cidade. Isso. E afetou também as tartarugas marinhas de couro, que eles tiveram que... só existem ali. Então as pessoas desconsideram, né, todo esse processo que você tem por trás para você ter essa latinha de alumínio. Então, só o fato de você reciclar essa latinha já é você poupar boa parte desse sofrimento. Né? Claro, tem a movimentação econômica e tal, mas você gera empregos, movimentação econômica com reciclagem também, né? Não sei números aqui, qual gera mais, porque fora não que sim, quando a latinha já tá pronta, você já tem ali o material, a matéria-prima pura, já isolada, é só você pegar, dar uma lavadinha. Se as pessoas tiverem reciclado, você vai lá, derrete de volta o alumínio e refaz. É um negócio muito mais simples do que o processo todo de mineração, de escavamento do solo e também separação dos minerais do resto dos outros minerais que tem ali. Exato, que você não vai usar diretamente. E o alumínio da latinha já é separado, só o alumínio da latinha. Ou o plástico já é um tipo específico de plástico, porque você tem vários tipos de plástico, e no processo de reciclagem,
eles separam o plástico por tipo de plástico. A gente já tem tecnologia suficiente para separar por peso, por cor, por densidade do plástico. E aí você já tem as fases do plástico direitinho. O que... Exato. No petróleo, você tem que separar também. Você tem que fazer essa separação. Então, assim... Tem o tipo de petróleo, tem a maneira como você extrai, etc. Então, mesmo desconsiderando toda a parte da mineração, toda a parte da extração da bauxita, tudo isso daí, você produzir uma latinha do zero ainda gasta 2 vezes mais energia, água, matéria-prima, etc., do que você reciclar essa latinha. Então, vale mais a pena reciclar, não tem essa história de que gasta mais. E, com relação ao caminhão, né... O caminhão para coleta de lixo normal vai gastar o mesmo tanto de gasolina ou de combustível ou de poluição que um caminhão para coleta seletiva. Então, basicamente, nesse ponto sai elas por elas, né? Exatamente. Esse não é um fator a ser levado em conta. Algo interessante também que eu vi é que uma latinha ela demora tipo de 30 a 60 dias para voltar pro consumidor. Você joga ela no lixo, ela volta daqui a 1 mês, 2 meses, ela já tá na mão do consumidor de Olha novo. que louco! Tipo, muito rápido. Então quer dizer que eu posso tomar uma latinha de refrigerante hoje e daqui a 1 mês pode ser que eu esteja tomando a mesma latinha. Não sei, Nossa, que impressionante isso. Alguns átomos, talvez, porque, né? Vai ser não é. Segundo mito, de que se você está usando material biodegradável, especialmente plástico, que é o mais comum, né, que o pessoal usa, aí você não precisa se preocupar com isso. Joga no lixão que tá bom e não precisa reciclar. Mas o pessoal se esquece de uma coisa, o plástico biodegradável, ele é biodegradável mais ou menos. O máximo que ele faz é que ele quebra mais facilmente em pedaços menores, que ficam ali no solo, você só não está enxergando. Tá? E a decomposição desse material que foi formado também é um poluente, porque essa decomposição é uma decomposição anaeróbica, né? Se vocês quiserem entender mais, a gente explica isso no vídeo da Júlia. E essa decomposição anaeróbica, que é feita no subsolo, sem terra, isso daí, libera mais gás metano, que é um dos gases mais poluentes que a gente tem, né? No caso, poluentes no sentido de gás estufa. Criadores do efeito estufa. Fora o espaço ocupado por aquele resíduo que vai estar ali. Exato. De qualquer forma, o plástico biodegradável não é tão biodegradável assim. Ele vai demorar bastante tempo para se decompor. E ele pode ser ingerido também pelos animais que estão ali e tal, e que não vai fazer bem para eles de alguma forma. De qualquer forma, o plástico vai ter que durar pelo menos o tempo de validade do produto, no mínimo. Exato. Então, assim, ele vai, no mínimo, ele vai prejudicar algum animal, se ele for chegar ao meio ambiente, ele vai prejudicar algum animal pelo tempo que aquele produto seria utilizável. Assim, até ele se biodegradar sozinho. Então você ainda tem que levar em conta isso daí. Acho que, enfim, essa daí é uma mitologia muito importante que eu já vi sendo repetida várias vezes. A mesma coisa assim, nosso cocô. Nossa. Tá bom, vejam, vamos lá. Junto o pessoal da biologia, cocô. Vocês têm que acostumar que sempre sai nisso, tá? Fezes são biodegradáveis. A gente joga no rio e dá merda. Então, assim... Terceiro mito que eu separei aqui, esse mito nem acontece tanto aqui no Brasil, mas como a gente costuma ter um hábito muito bom de importar mitologia dos Estados Unidos, então lá nos Estados Unidos ela é bem comum, essa mitologia, e eu vou explicar por que é que no Brasil ela não é também. Basicamente dizendo que a gente já recicla, principalmente nesses lugares, o máximo que dá para reciclar, que seria em torno de 20% do lixo e tal. Não dá para reciclar mais do que isso nesses países que têm já um processo de reciclagem maior. Aqui no Brasil, eles dizem que só dá pra reciclar 30%. Na maioria das reportagens que eu achei, eles falam que só dá pra reciclar 30% do lixo. E não faz sentido isso. Não tem por que não fazer. Porque qual era a porcentagem de lixo orgânico que você falou mesmo? O lixo orgânico é cerca de 50% a 60%, depende. Então, o lixo orgânico, se você fizer uma compostagem, já é considerado reciclagem? Então já não é verdade. Já começa por aí. Você consegue reciclar o lixo orgânico. E segundo que você, dependendo, existem cidades que conseguem reciclar mais de 50% do seu lixo. Porque efetivamente você usa muito alumínio, plástico, papel e vidro, né? Que são as coisas que são facilmente mais recicláveis. Então, assim, já não é uma verdade que você só consegue reciclar 20% do lixo ou 30% do lixo, você consegue reciclar muito mais do que isso. Agora, por que eu falei que esse mito não é tão comum aqui no Brasil?
Porque aqui no Brasil a gente recicla 3% do lixo. Exatamente. Né? E alguns lugares, como a cidade de São Paulo, recicla 2,5%. Né? Então, a gente está tão longe do mínimo que as pessoas já consideram máximo, né, que nem vale a pena discutir isso aqui, porque a gente tá na pré-história da reciclagem, tá? É uma tristeza isso. Talvez isso também se deva muito ao fato de que a reciclagem aqui no Brasil, ela ainda não é automatizada. Ela ainda é muito manual, ela ainda é muito, assim, separação manual das coisas, Exato. catadores de lixo. Claro que se a reciclagem fosse mais automatizada, você ainda incorporaria esses catadores de lixo, essas pessoas que trabalham no lixão e tudo mais, nessas cooperativas. Como acontece já atualmente aqui no Brasil mesmo, eles são incorporados, mas ainda é muito pequena a parcela de locais que você tem, de fato, um maquinário que separa o lixo e deixa ele pronto para ser reciclado. Ou vendido. Inclusive, a Júlia acabou queimando a largada aqui, porque esse era o meu quarto mito. Muito bem. Qual era? Mas tudo bem. Não, o que é exatamente esse, que você precisa separar na mão, né, o lixo. Você não necessariamente precisa separar o lixo na mão. Porém, aí tem uma discussão muito interessante. Por que é que no Brasil, em alguns países, né, você não tem ainda uma automatização para separação do lixo? Porque você mesmo mostrou. Você tem sistemas de imã, tem uns vídeos bem interessantes na internet mostrando como que funciona em lugares mais high-tech. Você tem sistemas de imã, né, funcionando para atrair a parte de metal, pelo menos os metais magnetizáveis, né, e os outros não. Os sistemas de flotação de vento para separar o plástico. E você já tem toda uma separação, até por densidade, por coisa, não sei o quê. Eles usam também umas esteiras em que os objetos mais pesados vão caindo da esteira, o papel que é levado pela esteira por causa da rugosidade, da textura. Do tipo, da textura. E aí o papel é separado, simplesmente, é um negócio meio simples até. Simples, São banal. coisas mecânicas, não são coisas assim, muito elaboradas, não sei o quê. Tem até uns que usam laser pra identificar o que é vidro, o que não é vidro. E passar, mas aí já é mais... Aí é um pouco mais high-tech, mas mesmo assim, tem, obviamente, uma etapa humana ali, né? Praticamente eles têm aí um grau de acerto, né? Eles conseguem separar muito bem esses lixos, assim, usando esse maquinário e fazendo uma pequena revisão. Então eu acho bem interessante isso daí, só que a gente tem que lembrar que o maquinário é caro, né? Porque esse maquinário é produzido lá fora, tal, você tem esses países que produzem isso daí, e aqui, às vezes, no Brasil, você não tem esse interesse de ficar comprando esse material. Uma das possibilidades que a gente achou discutida, né, num texto que a gente viu na internet, é que isso pode ser devido à mão de obra extremamente barata dos catadores de lixo, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então... Eles ganham menos de um salário mínimo na maioria das vezes, mesmo depois que entram em cooperativas. Eu achei isso tão absurdo, assim. Eles entrarem e ainda ganharem menos que um salário mínimo. Mas eles já estão mais felizes porque ao invés de eles terem que ficar andando na rua com aquela carrocinha, catando todas as coisas, eles estão só catando o lixo dentro da cooperativa. Para eles é uma qualidade de vida maior, né? Melhor, porque não ficar no sol o dia inteiro carregando peso. Mas ainda assim eles ganham muito mal. Então compensa mais para essas cooperativas manter essas pessoas ali do que comprar as máquinas. Que, óbvio, está empregando aquela gente, né? Você está absorvendo aquelas pessoas para o mercado, porém a eficiência da coleta está diminuída. Eventualmente, se você conseguisse ampliar a rede de reciclagem e a quantidade de lixo reciclado, aumentando esse maquinário, essas coisas assim, você poderia empregar essas pessoas para outras coisas. Poderia empregar dentro mesmo do processo. Né? Não sei, eu estou dando um chute aqui, mas acho que pode ser, né? Empregaria elas para fazer, sei lá, revisão de material, uma coisa assim, né? Dar um treinamento para elas. Acho que isso daí seria interessante e aumentaria a porcentagem de lixo reciclado. Com certeza. Talvez seja uma Eu coisa acho que boa. É um ciclo vicioso também. Como a gente não tem uma coleta assim expressiva de lixo, você tem menos gente também interessada, a gente não sabe direito como é que é a questão de iniciativa pública, privada. Mas enfim, gente, fica a dica, porque, como eu falei no meu vídeo, no meu canal, é muito dinheiro que é perdido no Brasil por causa dessa da ausência de reciclagem. Material é dinheiro sendo jogado no lixo, que poderia ser utilizado, e toda uma área de lucro que as pessoas estão ignorando. Assim. Exato. Pense aí em empresariado brasileiro.
Bom, e para finalizar, o quinto mito que eu separei aqui é uma coisa também que eventualmente a gente ouve, né, que as pessoas dizem e tal, que não é interessante para o público comprar material reciclável. Eles acham que o material reciclável é de segunda mão, é de baixa qualidade, portanto as pessoas preferem não comprar material reciclável. E esse mito é muito fácil de desconstruir, porque você não faz a menor ideia de qual é o material que você está usando, que foi reciclado ou não. Exatamente. Eu não tô nem aí se a embalagem é reciclada ou se não é, eu quero saber do produto. Eu não tô querendo saber da embalagem ou do, sei lá, o quê. E outra, a latinha que você tá consumindo lá, você nem sabe se ela foi reciclada ou não, você não tá vendo, você não sabe. Né? A única coisa que eu acho que pode ter alguma diferença é papel, porque o papel não fica uma textura diferente. Fica diferente, mas fora isso você pode. Não sei. Eu acho que é uma bobagem muito grande também que as pessoas falam. E o pessoal fala também, às vezes, que é melhor queimar o lixo do que reciclar, porque não sei o quê. Assim, porque aí você gera energia e tal. Realmente, você gera energia queimando lixo e tal, mas se você não fizer muito bem feito, você pode liberar uma poluição gigantesca, né? Na atmosfera, que é horrível, né? A gente comenta isso um pouco também no vídeo da Júlia. É horroroso, né? Pois bem, para terminar aqui esse vídeo, a gente só vai comentar de uma iniciativa muito interessante, que a gente inclusive já comentou no vídeo da Júlia, né? Vocês assistam lá no canal dela, que é uma exposição que vai acontecer agora no mês de outubro, do dia 1º ao dia 31 de outubro, no Parque do Ibirapuera, na Praça da Paz, se não me engano, que é uma exposição interativa feita totalmente com material reciclável. E são esculturas no formato de animais, eles chamam de zoo urbano, né? Ou seja, de zoológico urbano, né? E são vários animais e tem toda uma questão reflexiva por trás. Sim. Tal. As esculturas vão ser feitas totalmente com material reciclado e vão ser esculturas grandes, feitas de animais. Então é pra justamente a gente ver aquela coisa, um animal feito do material que geralmente mata ele. Que nem eles deram até um presente pra gente, pega o tatuzinho aí. Eles fizeram até um presente pra gente, assim, um tatu feito de coco, que ficou uma coisa meio rato, na verdade. Ele não ficou muito xenartro, não, ele ficou um pouco rato. E ele colocou aqui em cima a carapaça do tatu feita de pneu, né? Que segundo a concepção dele, né, seria para representar um dos maiores motivos de morte de tatu que a gente tem hoje no Brasil, que é atropelamento, né, basicamente. Fiquei meio assim, tipo... eu fiquei meio triste olhando isso aqui, assim. Mas... Não, mas é bastante triste mesmo, você andar na pensar. estrada, você vê realmente, os bichos são atropelados o tempo inteiro. Sei lá, eu achei bem interessante, achei muito legal também eles terem feito esse mimo, né, pra gente, né, dando esse tatuzinho aí pra nós. E aí eu acho que seria legal chamar vocês também, que tiverem oportunidade em São Paulo, tá pra dar um pulo lá, é capaz que a gente também dê um pulo lá, né, Júlia? Sim. Vamos ver, Quem né, sabe e aí vocês quando a Júlia esbarram. for pra São Paulo, né, talvez a gente dê um pulo lá. Se vocês quiserem saber mais sobre a exposição, também eu vou deixar os links aqui embaixo, como vocês podem ter acesso a ela e tal. E também tem um videozinho explicativo, alguns mini documentários que fizeram sobre os artistas, o pessoal que está participando e tal, que também eu acho que é uma iniciativa super legal, super interessante, para tentar conscientizar as pessoas sobre essa questão da reciclagem e do excesso de lixo que a gente produz e não faz nada sobre. A gente acha que enterrando ele desaparece. Na verdade, o lixo desaparece quando você coloca ele no saco e joga ele na rua. Ele desaparece depois no dia seguinte. Olha que coisa, milagre, é incrível, né? Só que não. Então. E aí as pessoas se preocupam só a partir dali, né? Então, talvez seja uma maneira de repensar isso daí. Eu acho que é uma iniciativa válida. Acho que é bastante válido. Como que o lixo pode virar algo bonito, né? Bom, mas então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de ter chamado a Júlia. A gente pode tentar fazer mais parcerias dessas daqui pra frente, né? Se tudo der certo. Tá? Quando ela for pra São Paulo, quem sabe a gente grava alguma coisa lá. As pessoas não sabem, ó, os contatos que o pessoal do YouTube tem até gravar, né? Até gravar, A gente tem uma coisa A gente já assim, se conhece há muito tempo. A gente já conversa com a Júlia há tanto tempo, já que... Mas, curiosamente, não tinha acontecido ainda, né, da gente gravar. Não tinha. Você vê como é Foi que são a as primeira coisas. oportunidade. Então, já que apareceu aí, então tá valendo aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado bastante. E confira lá o nosso vídeo também no canal da Júlia, complementando o assunto que a gente falou agora. Então, um abraço pra vocês, a gente se vê na próxima e... Falou! Eu não chamei você ao meu canal pra ficar falando palavrões para os meus inscritos. Você controle-se. Controle-se. E dá ruim. Sim, dá ruim. Por que começou a chorar? Cala a boca! Ele tá falando não.